Bom dia, tudo bem? Olha só, vamos falar sobre as matrizes do povo brasileiro. Na sua apostila está lá nos módulos 19 ao 21, ok? Preste atenção. Para compreender a população brasileira, o território brasileiro, não basta apenas você identificar as características naturais do território, seus limites, suas principais regiões ou as regionalizações, estados e capitais. É importante também você verificar como se deu a formação do povo desse território, desse país, no caso, território brasileiro, tá bom? Então, vamos identificar um pouquinho como deu-se a formação da população brasileira. Tá joia? Vamos comigo! Olha só, nós identificamos que no seu material, na sua apostila, nós temos a composição da população brasileira. E essa composição da população brasileira, conforme o gráfico apresenta, nós temos brancos, negros e pardos, amarelos e indígenas, ok? Sendo que os brancos são aproximadamente 47,6% da população brasileira. Já negros e pardos, que assim são eles que se consideram desta forma, em torno de 51% da população brasileira. E você sabe por quê? Ou seja, nós sofremos uma colonização no nosso território. Como assim? O nosso território foi ocupado pelos portugueses. E estes, os portugueses, eles chegaram ao nosso território e chegaram aqui e começaram a verificar que já haviam uma certa população, os indígenas. Aí começa, então, um pouco da miscigenação. Com o passar do tempo, trouxeram para o nosso território escravos vindos da África. Começa um outro processo de miscigenação, de mistura étnica em nosso território. Então, basicamente, a nossa matriz da população brasileira, ela tem origem europeia, origem indígena e origem africana. Olha só que interessante. Olha só, mas os portugueses vieram para cá navegando. É isso daí, navegando. E essa tradição que eu vejo aqui, dos povos portugueses, uma tradição mercantil, de trazer mercadoria, levar mercadoria através da navegação, eles tiveram a influência dos árabes. É isso daí, eles foram influenciados também, tá? Olha que diferente, né? Como é bom entender. Veja só como é importante conhecer o território e como ele foi ocupado. Os europeus nos deixaram algumas heranças. A nossa língua falada, por exemplo. Nossa língua, o português brasileiro, é influência direta dos portugueses. Tá vendo? Como que é, né? E nós tivemos também depois, com a miscigenação, com a vinda da cultura portuguesa, nós começamos a mudar um pouquinho o nosso território, que era antes ocupado apenas pelos índios, começou a misturar essa cultura, a religião, a língua falada, os costumes, a maneira de se vestir. Daí vem também os povos de origem africana que começou a trazer a sua cultura, religião, dança, culinária, vestimenta, os conhecimentos, algumas palavras que nós temos até hoje, né? Olha só, para você ter uma ideia, os africanos que vieram para o nosso território, eles tinham um grande conhecimento na agricultura e isso ajudou bastante a população que se formava aqui no território brasileiro, certo? Olha só, hoje nós temos até os dias atuais uma herança dessa agricultura, certo? Aliás, tem uma herança também que você deve gostar, a feijoada, não é verdade? Quem diria, hein? Outra grande contribuição, a mineração. Os africanos que vieram para cá já tinham conhecimento de mineração.
Pensa só como que era, não é verdade? Olha aí. Então, a época do descobrimento de ouro na região de Minas Gerais teve a ver com os negros africanos também trazidos para cá. E eles que exploravam, que mineravam, que tinham esse conhecimento já sobre a mineração. Tá certo? Bom, sem mais delongas, os negros africanos que vieram para cá, eles foram escravizados, tá? E muitos fugiram e criaram em territórios inóspitos os chamados quilombos, tá? Sendo o quilombo dos Palmares o mais reconhecido e conhecido até os dias atuais, tá? Vai lá no seu material, dá uma lida, verifica certinho lá para poder fazer as atividades, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Até a próxima. Vai lá!